Bom dia a todos os ouvintes do programa A Vida em Palavras. E um feliz aniversário a todos os aniversariantes desse dia 21/10/2025. Hoje, neste dia, nesta terça-feira, onde o Senhor nos concedeu mais um dia para que possamos estarmos na presença do Senhor, deu oportunidade para que levantamos, Que nós sabemos que deitamos, levantar é o do Senhor. Então, para a nossa meditação, eu quero ler Isaías 40 e o versículo 12 em diante, porque é onde fala: Deus é incomparável. E se inscreva aí nas redes sociais, Marli Valadares, Instagram, YouTube, Facebook, Kawaii, TikTok. Estamos aí todos os dias com a reflexão e com o momento evangelizar. Então vamos ler que Deus é incomparável. Quem mais poderia ter na concha de suas mãos os mares e oceanos? Quem mais seria capaz de medir o palmo a palmo o céu tão imenso? Quem poderia medir o peso da terra, cada montanha, a cada morro? Quem poderia orientar o Espírito Santo? Quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselho a ele? Por acaso, alguma vez o Senhor precisou de conselho? Será que houve alguém que para lhe ensinar o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? As nações da terra não são nada comparada com ele. Não passam de uma pequenina gota de água num balde, que são nada mais do que o pó que sobra numa balança. Ele levanta as ilhas como se fosse um grão de areia. Mesmo que fosse usada toda a madeira, toda a floresta do Líbano para queimar todos os seus animais, isso não seria suficiente para oferecer um sacrifício totalmente queimado para honrar o Senhor. Para ele as nações são como nada, são sem valor, são de um grande vazio. Com que vocês podem comparar Deus? Como ele se parece? Como uma imagem feita numa forma por um homem? Um ídolo coberto de ouro ou enfeite de prata? O homem pobre que não pode ter ídolos de ouro ou prata escolhe um pedaço de madeira de lei. Paga a um artista para gravar na madeira uma figura que não se pode mover. Será que vocês não entendam? Será que nunca ouviram falar? Ele não vem falando desde o princípio do mundo? Será que não lhes contaram como o mundo foi criado? Deus é quem está sentado no seu trono acima do círculo da terra. Para ele os habitantes são pequeninos como os gafanhotos, e ele estende o céu como uma cortina, que faz dos céus a sua tenda para neles morar. Ele humilha os poderosos, ele reduz a nada os que fazem as leis na terra. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes e a crescer, e o sopro do Senhor passa por eles, e eles murcham, redemoinho os carregam como palha. Com quem vocês vão comparar? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olha para o céu, vejam todas as estrelas, quem os criou? E ele quem comanda o movimento das estrelas e do seu exército celestial. Ele conhece cada uma delas pelo nome. A sua força e seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que estão, ó Jacó? Você reclama? E por que você se queixa, ó Israel, dizendo: o Senhor não sabe do meu sofrimento e não atende às minhas justas reclamações? Será que você não sabe? Ainda não ouviu falar que Deus eterno, o Criador de todo o mundo, nunca se cansa e nem perde as suas forças? Ninguém é capaz de imaginar a grandeza da sua sabedoria. Ele dá força aos cansados e vigor ao fraco e desanimado. Até os jovens se cansam,
e os moços perdem a força e caem. Mas o que espera no Senhor sempre renova suas energias. Saem e sabem voar, voando como águias. Correm e não se cansam, caminham e não pode forçar. Então a palavra de Deus aqui pergunta, né? Quem criou o infinito? Em que podemos confiar? E ele fala, só ele ali morreu na cruz do Calvário, né? Para que ele possa nos perdoar. E nunca podemos comparar Deus a nada. E aqui fala que muitos vão na madeira, né? E fazem uma imagem, ali adoram. E sabendo que só Deus que criou, né? Até a madeira. Aonde eles usam para esculpir as madeiras para desenhar deuses, né? Que realmente não morreu ali na cruz do Calvário. Então ele fala para o povo de Israel, vocês não estão desprezados, vocês estão desprezados pelo povo, mas não estão desprezados por mim. Então Deus anuncia nessa passagem, né, como nós devemos estar diante dele. E também ele anuncia a vinda do Espírito Santo. Deus anuncia a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que estar sempre alerta, né? Porque todos todos verão esse milagre e compreenderão que foi a mão do Senhor, do Santo de Israel, que fez tudo isso. Então Deus abomina a idolatria. Agora apresente a sua causa, diz o Senhor, apresente as suas provas do rei de Israel. Venha a nós e digam as coisas que vão acontecer. Anuncie as coisas passadas para que fiquemos sabendo que elas cumpriram. Ou diga que vai acontecer no futuro para podermos ser de fato cumprirá. Então a palavra de Deus aqui fala, mas vocês não são nada, não podem fazer coisa alguma, aquele que adora ídolos é detestável. Mas eu chamei um homem para vir do norte e do oriente, e ele proclamará o meu nome. Desde o nascente, ele atacará as nações e vencerá os seus reis e príncipes. Ele vai pisá-la como se fosse lama, e como o oleiro pisa a massa, o barro, para fazer o vaso. Então, nós temos que anunciar tudo isso com antecedência, que o Senhor Jesus em breve voltará para levar um povo escolhido e zeloso de boas obras. Ele fala, mas vocês não são nada, nem pode fazer coisa alguma, aqueles que adoram ídolos detestável. Então aqui o mesmo, né? Ele deixará o brilho e ficará firme até a sua justiça. Essa é a verdade da palavra de Deus que eu tenho para todos vocês. Tenham todos um bom dia. Se inscrevam aí nas redes sociais, Marli Valadares, A Vida em Palavras, e também na Rádio Imperatriz, aí no YouTube, Facebook e Instagram. E vamos agradecer aos nossos apoiadores, Fazendinhas Bom Sucesso. Você quer comprar o seu lote de 15 mil reais aqui em Esmeralda e em Melo Viana? É só ligar 319-9102-6513, 319-9726-2973. E que Deus abençoe todos vocês e até a noite no Momento Evangelizar. Deus abençoe.